Santo, manda teu fogo em mim. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama a tua unção. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama a tua unção. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, liberta-me, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. Orar em mim, orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Espírito Santo, manda teu fogo. O anjo do Senhor anunciou Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Boa noite a todos, Deus abençoe. Você que reza conosco, está conosco agora neste momento, para junto nos colocarmos diante da presença de Deus, para buscarmos conhecer um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje o nosso tema é Eu te abençoarei. Nós veremos que como as promessas feitas a Abraão vão sendo continuadas com sua descendência, porque a fidelidade de um justifica a sua descendência. E nós pedimos ao Senhor essa bênção sobre cada um de nós. Que o Senhor abençoe, proteja e guarde a sua vida, seja bem-vindo. Nós já queremos colocar todo este momento agora nas mãos de Nossa Senhora e pedimos à Virgem Maria que venha nos conduzir, venha nos direcionar. Tudo aquilo que vivemos nesse dia, nós colocamos nas mãos de Nossa Senhora, entregamos nossos pensamentos, entregamos nossos sentimentos, entregamos o nosso trabalho, entregamos a nossa vida, entregamos a nossa memória, tudo que vivemos ao longo desse dia, nós consagramos nas mãos de Nossa Senhora. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Deus abençoe você que reza conosco. A Rita Reis, boa noite, Rita, Deus abençoe. A Patrícia Regina rezando conosco, boa noite. A Eneli Raquel rezando conosco. A Reni Fátima, Deus abençoe. A Fátima Gonzaga, Deus abençoe. A Mirani Santos, Deus abençoe. A Marta Mendes, Deus abençoe. Larissa Almeida,
rezando conosco. A Fernanda Barsante, Deus abençoe Fernanda. Luciano Marcos, rezando conosco. A Rosa Santos, rezando conosco. A Carminha Ferreira, Deus abençoe Carminha. A Fabiana Abreu, boa noite Fabiana, Deus abençoe. A Irineia Araújo, rezando conosco, Deus abençoe Irineia. Eveline Figueiredo, Deus abençoe Eveline. Daniela Freitas, Deus abençoe Daniela. A Érica Soares, seja bem-vinda, Deus abençoe. A Cida Assis, a Fabi Freitas, rezando conosco. A Ana Paula Arcanjo, Deus abençoe. A Irineia. Janaína Guimarães, Deus abençoe Janaína. Tereza Silva, Deus abençoe. A Inês Mafra, rezando conosco. André Godoy, mas a sua namorada, Deus abençoe. Elisa Mara, rezando conosco. A Evelinha, Claudinha Macieira, a Gláucia Santos, Deus abençoe. O Arthur mais a Gleida, rezando conosco, Deus abençoe. A Márcia Oliveira, seja bem-vinda. A Roseli, lá de Itabira, Deus abençoe Roseli, proteja a sua vida. A Suelen e o Diego, Deus abençoe o casal. Valdeci e Margarete, rezando conosco. A Madalena Ferreira, o Wellington Alves, Deus abençoe o Wellington. A Kelly Dias, Cida Cis, Deus abençoe Cida. Daniela Lopes, Deus abençoe Daniela. A Cássia Cristina, Deus abençoe Cássia. Carla Fuscaldi, Deus abençoe. Regina Silveira, boa noite Regina, Deus abençoe. Nós já queremos pedir a presença do Espírito Santo para que possa nos conduzir, para que possa nos direcionar. Nós já colocamos todas as pessoas que nos pediram orações no dia de hoje. A Inês de Catas Altas, nós rezamos pela sua família, Inês, pela sua prima, Marisete, que está numa recuperação cirúrgica, nós colocamos diante de Deus a recuperação. A Cida Souza, pedindo oração pelo seu filho Mateus Augusto e Felipe Simeão, colocamos sob a proteção do Senhor. A Priscila Cristina, rezando pelo seu marido Wilson, pela sua mãe Maria Aparecida Quaresma, pelos seus filhos Vitor e Lívia, colocamos diante de Deus. A Madalena nos acompanhando, Deus abençoe Madalena, sua família. Fabiane de Lourdes Ferreira, lá de São Gonçalo, rezando conosco, Deus abençoe. Bruna de Ponte Nova, rezamos pela sua saúde, pela sua gestação, pela sua criança, colocamos diante de Deus. Jucimara, rezando conosco, Deus abençoe Jucimara, seu esposo Giovanni, seus filhos. A Rose, rezando conosco, pedindo pelo seu filho Henrique, completando aniversário hoje, Deus abençoe o Henrique, parabéns. Andréia Maria Arantes, fazendo aniversário também, Deus abençoe Andréia. A Maria Marlene Ribeiro, rezando conosco, pedindo oração pela sua vida e saúde. Áurea de Vitória, com problemas respiratórios, nós colocamos diante do Senhor e pedimos a proteção do Senhor sobre ela. Rezamos pelo Geraldo Magela Mafra, pela sua alma, pedimos ao Senhor o descanso eterno para esse filho de Deus. Rezamos pela Giovana, um nenenzinho que nasceu, uma bebê, passou por um procedimento cirúrgico, logo depois do nascimento, pedimos pela sua recuperação, que seja rápida e efetiva pela Giovana. A Luciene Gomes, rezando, nós colocamos a Luciene diante de Deus. A Solange de Abre Campo, pedindo oração por um primo que sofreu queimaduras, nós colocamos diante de Deus e pedimos a recuperação por ele. E nós colocamos a sua intenção, nós vamos rezar o texto do Espírito Santo, pedindo a presença do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Entregamos a vida da Yara, da Érica Souza, da Gabi Bittencourt, da Valquíria Valamiel, Alessandra Souza, Thaisa Guiar, nós entregamos agora, ela pedindo pela sua família, pelo seu marido, pelo seu filho, colocamos diante de Deus. A Josiane rezando conosco, a Janurce rezando conosco, a Andréia Geraldo, a Larissa Almeida, a Gisele Cristina, mulher de Deus, rezando conosco, Deus abençoe Gisele. Cidinha Lopes, rezando conosco, Carminha Ferreira, Ana Gabriela Carvalho, rezando conosco, Deus abençoe. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais, espirituais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo.
nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Colocamos a vida da Mirani, sua família, a Betânia Nara rezando conosco, o Bruno Tales rezando conosco, Deus abençoe Bruno lá de Alvinópolis, Cidinha Lopes rezando conosco, a Josiane da Mata, a Maria Duarte, irmã de Samuel, rezando conosco, todos os nossos irmãos de Itabira, colocamos esse mistério e pedimos a presença do Espírito Santo de Deus. A Priscila Alvim rezando conosco, Deus abençoe Priscila. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Colocamos a vida da Priscila Cristina rezando conosco, colocando pela alma de Andréia Cardoso, a Inês Mafra rezando conosco, a Rosa Santos rezando conosco, Carminha Ferreira, a Cássia Lopes, colocamos diante de Deus, a Cidinha Lopes, a Flávia Gonzaga, Daniela Freitas, Vivi Carvalho rezando conosco, Deus abençoe Vivi, Thaís Teodoro, Lu Silva, nós colocamos as suas intenções, Elaine Dias rezando conosco, Anita Almeida, Robson Rocha, colocamos diante de Deus, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Colocamos a vida da Adir, sua vida, sua família, a Edirlene Paula rezando conosco, Deus abençoe Edirlene, a Marlene Fontes, colocando seu irmão José Dias, que está hospitalizado com infecção no pulmão, nós pedimos a misericórdia de Deus sobre ele, Regiane Braga rezando conosco, Deus abençoe Regiane, o Silas, sua família, a Railane rezando conosco, Deus abençoe, a Claudinha Macieira, a Gleice Silva, nós colocamos diante de Deus, a Heloísa, Marise Moreira e pedimos a presença do Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Colocamos esse mistério a Bete Cunha rezando conosco, a Vânia Nepomuceno, Andréia Geraldo, Marlene Fontes, a Eva Cota, Betânia Nara, Josiane, Rafaela Cecília, Rosa Ribeiro, Lidiane Pereira, Suelen Barcelos, colocamos diante de Deus a Heloísa Alves. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Colocamos a vida da Rosa Maria rezando conosco, Rita Parente rezando conosco, a Eveline Fialho, a Rose Ferreira, Rosilane Ferreira rezando conosco, a Cristiane Silva, Deus abençoe Cristiane, o Arthur Cássio rezando conosco, Priscila Alvim, a Anita Almeida nós colocamos, a Mirielle, colocamos diante de Deus, a Vilma Oliveira, Mauriceia Cristina, Betânia Nara, a Marcione Quintão, nós colocamos diante de Deus, Fabiana Abreu, pregamos diante de Deus todas as intenções que vocês trazem, pedimos a presença do Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Você vai pegar a sua palavra de Deus. Nós vamos pegar a palavra, o livro da sabedoria. Nós vamos rezar, pedir a sabedoria que vem de Deus sobre nós. A oração que Salomão fez pedindo a Deus a sabedoria que conhece todas as coisas, a sabedoria que formou todas as coisas, a sabedoria que vem de Deus. E nós pedimos agora que essa mesma sabedoria que vem pela ação do Espírito venha sobre cada um de nós. Nós pedimos esse Espírito Santo de Deus sobre nós. Nós pedimos a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada um de nós. Nós nos colocamos diante de Ti, Espírito. Como juiz dos Teus filhos e filhas, mandaste-me construir um templo em Teu monte santo e um altar na cidade onde fixastes a Tua tenda, cópia da tenda santa que preparastes desde a origem. Contigo está a sabedoria que conhece as Tuas obras. Estava presente quando fazias o mundo. Ela sabe o que é agradável aos Teus olhos e o que é conforme os Teus mandamentos. Dos céus sagrados envia, manda do Teu trono de glória para que me assista nos meus trabalhos, ensinando-me que o de fato Te agrada, e ela que tudo sabe e compreende, prudentemente me guiará em minhas ações e me protegerá com sua glória. Minhas obras serão assim bem acolhidas. Julgarei o Teu povo com justiça, serei digno do trono do meu Pai. Amém. Nós vamos ouvir um pouquinho aqui a palavra de Deus. Nós vamos pegar o nosso livro do Gênesis. Nós estamos estudando o livro do Gênesis e nós vamos ver hoje um pouco a história do filho de Abraão, de Isaac, e o filho de Isaac, Jacó. Nós vimos a semana passada um pouquinho sobre o início da Sagrada Escritura, o livro do Gênesis, que é o livro que nos fala a origem de todas as coisas, o livro que está preocupado em nos mostrar a origem da criação, a origem da humanidade, a origem dos homens, a origem do mal. Então nós vimos um pouquinho sobre o primeiro capítulo, sobre a origem de toda a criação, vimos a origem
do homem, que Deus fez o homem em sua imagem e semelhança. Vimos o relato do paraíso, o momento em que a queda dos homens, que também foi antecedida da queda dos anjos, aonde os anjos, alguns, deixaram de ser portadores de luz, se tornaram portadores de trevas, tornando-se assim os demônios. Vimos também que o mal era algo que não foi criado por Deus, que é consequência do pecado de Adão e Eva, da desobediência a Deus. E vimos que o mal estava exterior ao homem. Depois nós vimos que o mal agora está internamente no coração do homem pela figura de Caim e Abel. E um vai matar o outro, um irmão, com seus sentimentos, sua vida, sua conduta, sua liberdade. Vai tirar a vida do próprio irmão. O mal que não é mais exterior, mas que está agora dentro do coração humano. Depois nós vimos um pouquinho sobre o dilúvio. E vimos que o mal não é mais agora um mal personificado na figura da serpente, nem somente dentro do coração humano, mas um mal que está organizado em estruturas que nós chamamos também de mal social, um mal que está na humanidade. Deus, quando olha para a humanidade, Deus se arrepende de ter construído, de ter criado o homem, ter construído todas as coisas. E Deus então manda o dilúvio para refazer com o homem uma nova aliança. Aí a figura de Noé, um homem justo diante de Deus, que vai ser salvo ele e toda a sua família pela sua justiça e pela sua fidelidade, porque o justo não quer ser igual a todo mundo. O justo, ele é diferente diante de todos e não teme ser diferente. Nós vimos então toda a história de Noé e a aliança que Deus fez com ele. Depois nós vimos a história de Abraão, os homens que se afastavam cada vez mais da presença de Deus, eram politeístas, e Abraão faz uma experiência com Deus único e verdadeiro. E Abraão, então, vai fazer uma experiência com Deus e Deus vai lhe prometer 3 coisas: terra, filhos e bênção. Ele era um homem de idade avançada, não tinha terra, a terra era o requisito que se declarava como um patrimônio. Naquela época não se tinha muitas moedas, então as posses eram as terras que davam a garantia de que aquela pessoa tinha algum recurso e que tinha a bênção de Deus. E Abraão sai da sua terra para a terra que Deus vai mostrar, e ele então vai em busca da promessa de Deus na vida dele, sem nem saber para onde ele precisava ir, mas ele foi, confiando naquele que o chamava, e Deus o justificou. Ele não podia ter filhos, Deus fez com que ele tivesse filhos. Ele teve um filho com a escrava, adiantando o tempo de Deus, nós vimos isso semana passada. Ele teve um filho chamado Ismael, com uma escrava egípcia. E depois Deus visita a sua esposa Sara, que era estéril, e fez ela ter um filho, que é o Isaac. E aí nós entramos no ciclo de Abraão, e Abraão então, ele com o tempo, Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho Isaac, que era o filho que ele amava tanto, que ele queria tanto, e Deus vai pedir isso para que ele pudesse voltar ao seu lugar de colocar Deus em primeiro lugar, porque ele conseguiu a promessa, a graça de ter um filho com sua esposa estéril, mas no caminho ele deixa de voltar o seu olhar para aquele que realiza a promessa e volta-se somente para a promessa que ele queria tanto diante de Deus e esquece do próprio Deus. E Deus então faz Abraão voltar ao seu devido lugar, que é colocar Deus em primeiro lugar, e pede o seu filho em sacrifício. Mas Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho, mas fez com que ele voltasse ao lugar onde ele nunca deveria ter saído da experiência com Deus. E aí nós vimos como que Deus abençoou a vida de Abraão. Todo o caminho de Abraão foi abençoado por Deus. Tudo que Abraão fazia tinha bênção de Deus, e ele prosperou, ele adquiriu muitos bens, ele adquiriu terras, teve um filho com a escrava, filho que ele adiantou o tempo da promessa, que não soube esperar o tempo de Deus. Para que a promessa de Deus se cumpra, existe um tempo para Deus realizar a sua promessa. E nós precisamos saber esperar o tempo de Deus. E depois Deus deu a graça de um filho a Abraão chamado Isaac. E nós concluímos semana passada nessa parte, é onde nós vamos tomar adiante. Nós vamos pegar o capítulo 23, 24 de Gênesis, para a gente ver a história de Isaac e de Jacó. 2 grandes homens de Deus que vão ser também
portadores da bênção de Deus. Mas uma bênção que não vem do céu, já, de mãos beijadas. Uma bênção que eles vão ter que lutar e vão ter que esperar, vão ter que enfrentar várias situações para que eles pudessem tocar na bênção e na promessa de Deus, porque não existe promessa que não se realize sem o nosso esforço. Deus se manifesta na medida da minha busca. Não existe promessa que caia do céu sem um agir humano, mas a graça coopera com o coração que vai ao encontro da promessa de Deus. E é isso que nós vamos ver e que nós temos percebido na história de Abraão, Isaac, Jacó, que nós chamamos de patriarcas, que significa nossos primeiros pais da fé. Homens que vão fazer experiências com Deus e que vai nos mostrar a presença de um Deus único, verdadeiro, um Deus que é fiel às suas promessas e que exige de nós fidelidade. Nós vamos pegar o capítulo 24. Nós vimos então que Abraão ele teve um filho com sua esposa, que era estéril, Sara era estéril. Nós vamos perceber daqui para frente que todas as mulheres portadoras da promessa de Deus, elas são estéreis. Todas, que nós vamos ver daqui para frente, que os seus filhos trarão a bênção de Deus e a promessa que Deus fez a Abraão, todas as mulheres da linhagem daqui para frente serão estéreis, mas para nos mostrar que mesmo diante da incapacidade humana, a promessa de Deus se cumpre, porque a palavra de Deus não volta sem produzir tudo aquilo que ela promete. Então, no capítulo 24, nós vemos que Abraão, ele envelhece. Ele tem uma promessa de Deus. E ele vai pedir ao seu servo que vá buscar uma mulher para o seu filho. Porque eles tinham o costume de não misturar as descendências. Eles não queriam que outros povos se misturassem com esse povo que é um povo consagrado a Deus, um povo que vai fazer uma experiência com Deus, e um povo que vai ter de Deus um pedido de fidelidade. Então eles têm sempre o hábito daqui para frente de sempre casar e dar os seus filhos em casamento com pessoas da mesma linhagem de família, que são portadores também da promessa de Deus. Então, Abraão vai pedir a um servo que vá buscar uma esposa para o seu filho Isaac, e ele então vai para junto da sua família, para junto da família de Abraão, de onde Abraão saiu, e vai encontrar lá uma mulher. E o próprio Abraão vai dizer ao seu servo que os anjos te guardem. Capítulo 24, versículo 7. Já vem, verá o seu anjo diante de ti, para que tomes lá uma mulher para o meu filho. Era muito comum, e a gente vai ver nas bênçãos aqui, as bênçãos dos pais, tanto a bênção de onde São Rafael vai aparecer a Tobit, onde Tobias vai dizer também a mesma fala que Abraão vai dizer. Mais à frente também nós vamos ver Jacó falando a mesma coisa, que o anjo do Senhor esteja à sua frente e te conduza. A crença aqui na ação dos anjos de Deus já está aqui presente. Ele vai dizer, enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes uma mulher para o meu filho. Então ele foi, o servo de Abraão foi em busca de uma mulher que fosse da mesma linhagem da sua família, para que o seu filho Isaac pudesse casar. Interessante que vamos ver daqui para frente, que todas as vezes que tiver a figura de um poço e o encontro de um homem e de uma mulher, ali haverá um casamento. Todos os homens e mulheres daqui para frente que vão ter a promessa de Deus, o casamento inicia sempre diante de um encontro que é feito no poço. Poço que é símbolo de vida. E Jesus, quando vai encontrar com uma samaritana, ele vai encontrar com ela diante de um poço. E todo o discurso que ele vai fazer é um discurso familiar, de um casamento, discurso de uma mulher que estava num caminho totalmente errado e que Jesus vai trazer a verdade da história dela para que ela possa encontrar um caminho verdadeiro diante de Deus. E aqui vai nos falar que eis que estou junto à fonte das filhas dos homens da cidade, saí para tirar água. E de repente, quando esse servo sai em busca,
de uma esposa junto da família de Abraão, encontra diante do poço Rebeca, que era parente de Abraão. E Rebeca, então, ela vai até esse servo, e esse servo vai dizer que está lá em busca de uma mulher para poder casar com Isaac, e ela aceita ir com Isaac. Então nós vamos lá para o finalzinho do capítulo 24, e eles permitem que ela vá embora com esse servo para que possa assumir um matrimônio com Isaac, sem mesmo conhecer, e perguntam se ela quer ir, porque ela era parte da família, e ela diz, eu quero, versículo 58, então os irmãos dela vai abençoá-la dizendo, Rebeca, tu és a nossa irmã, sê tu milhares de milhares, que tua posteridade conquiste a porta dos teus inimigos. E Rebeca então foi embora, junto com o servo de Abraão. E quando ela se encontra com Isaac, ela se encontra com ele também na beirada de um poço. E quando encontra Isaac, Isaac a recebe como esposa. E então aí começa toda a história de Isaac. Isaac queria muito ter filhos. E a sua esposa também não poderia. Rebeca era estéril. E ele então nos fala a palavra que ele implorou a Deus por sua mulher. Versículo 21, capítulo 25. Isaac implorou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu e sua mulher Rebeca ficou grávida. Rebeca, então, ela era estéril e ela vai ter 2 filhos. Ela vai gerar gêmeos e ela vai ter 2 filhos que vão se chamar Esaú e Jacó. Esaú, ele era um filho que nasceu primeiro e Jacó vai nascer segundo, logo no momento do nascimento. E quando vai falar de Esaú e Jacó, vai falar logo no início que Esaú ele era ruivo, ele era peludo, ele era forte, ele nasceu primeiro, ele era caçador, ele gostava de ficar com os bichos, ele gostava da caça. E Jacó não. Jacó gostava mais de ficar em casa, era mais quieto, ficava junto do povo, junto da sua comunidade, junto da sua família. E Isaac gostava mais de Esaú e a sua mãe, Rebeca, mais de Jacó. E segundo a linha de família, Esaú era para ser o líder daquele grupo quando Isaac morresse, porque ele tinha o direito de primogenitura. O que é direito de primogenitura? O primeiro filho de um clã, de uma comunidade, na morte do pai, era ele que iria conduzir aquele grupo. E então era o direito de Esaú a primogenitura, o direito de conduzir, porque ele nasceu primeiro. E nos fala a palavra que quando ele nasceu, o irmão segurava o seu calcanhar, porque a promessa de Deus agora vai ser mudada. Não é mais aquele que nasce primeiro, que tem o direito de conduzir o povo, mas aquele que é o escolhido por Deus, que terá o direito e a bênção de Deus para conduzir o povo. E aí tem toda uma história de Esaú e Jacó, que Jacó vai buscar tirar de Esaú a bênção. E nos fala que Jacó estava em casa, enquanto Esaú saiu para caçar, e de repente Jacó tinha feito uma comida muito boa, Esaú chega e queria tanto daquele alimento, e Jacó diz para ele, se você me dá o direito de primogenitura, o direito de autoridade sobre essa família, eu te dou esse alimento que eu estou fazendo. E ele então trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Mas o que significa isso? Isso tem todo um sentido lá na frente, que a bênção de Deus estará sobre Jacó e não sobre Esaú. Porque aquele que é capaz de trocar o direito de primogenitura, o direito de governo, o direito de conduzir o povo por um prato de lentilha é sinal que ele não tem capacidade para conduzir o povo. E a bênção de Deus estará
com Jacó. Aqui a gente vai perceber que a Bíblia sempre está preocupada em mostrar uma linhagem de família que levará a bênção de Deus, que vai se cumprir nele as promessas feitas a Abraão, Isaac, e que vai permanecer também em Jacó. Então, um pouco mais à frente, no capítulo 28 seguintes, vai nos falar a respeito do momento que Jacó, capítulo 27, vai roubar a bênção do seu irmão. O seu pai Isaac já estava idoso, prestes a falecer, e era comum nesse tempo, no momento final da vida, o pai, no leito de morte, abençoar o filho. E aquele que tivesse a bênção do pai no leito de morte, ele iria conduzir aquela família, ele iria conduzir aquele grupo, e a bênção de Deus iria continuar a partir daquela pessoa. E era comum e era de direito o primeiro filho, chamado primogênito, ter essa bênção. E era de direito de Esaú. Só que Esaú já tinha vendido seu direito de primogenitura a Jacó. E quando seu pai estava prestes a morrer, a mãe, percebendo que ele estava prestes a morrer, a mãe então diz para Jacó: vai, faz uma comida bem feita e volta, que eu vou colocar você diante do seu pai, que já está idoso, de idade avançada, prestes a falecer, e ele vai te abençoar no lugar do seu irmão. E ele então preparou, mas ele diz: mas eu não tenho tantos pelos como meu irmão, se meu pai tocar em mim, vai perceber que eu não tenho tanto pelo, que eu não sou Esaú, que eu sou Jacó. E ela disse: não, ele não vai perceber. Ela foi lá, pegou pelo de animal, colocou sobre o seu filho, preparou um alimento, e ele chegou então, depois você vai ler isso, toda uma história contando o momento que Jacó recebe a bênção de seu pai Isaac, e naquele momento ele se faz de Esaú. E ele chega, o pai toca nele, vê que realmente ele tinha pelos e tinha cheiro forte, cheiro dos animais, e ele vai dizer: eis aqui o meu filho, e vai pedir então para ele a bênção. E o seu pai vai dizer: sim, capítulo 27, versículos 28, sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo fértil, que o Senhor abençoou, que Deus te deu o orvalho do céu, as gorduras da terra, trigo e vinho em abundância, que os povos te sirvam, que as nações se prostrem diante de ti. Sê um Senhor para os teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito quem te amaldiçoar, bendito quem te abençoar. A bênção de Isaac dada sobre Jacó. Só que ele pensou que era Esaú, porque era o primeiro filho. Mas o desejo do coração de Deus não é mais a graça dada pelo primogênito, mas aquele que era o escolhido por Deus. Escolhido por Deus era Jacó. E Jacó, então, ele não esperou que essa bênção viesse pronta do céu. Ele teve que lutar para adquirir a bênção, como Abraão também não esperou que as terras que Deus fosse dar a ele viesse pronta do céu. Ele teve de lutar com vários povos que estavam na terra para adquirir a terra que Deus deu a ele, para nos mostrar que a graça de Deus não vem sem o nosso esforço. A bênção de Deus não vem sem a nossa participação. As promessas de Deus não se cumprem sem o nosso agir. Então, Deus abençoa Jacó. E no momento que a bênção de Isaac é dada a Jacó, o irmão chega, e quando o pai percebe que não era ele a qual ele tinha abençoado, o irmão então chega perto dele e diz: meu pai, me abençoa. Ele disse: eu não posso mudar a bênção, já dei a bênção ao seu irmão. E vai dizer: longe das gorduras da terra será a tua morada, longe do orvalho que cai do céu, tu viverás de tua espada, servirá teu irmão, mas quando te libertares, sacudirás o jugo de teu serviço. Esaú então passou a odiar o irmão Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e quis matar o seu irmão. Então ele fugiu. A mãe então manda o seu filho fugir, Jacó fugir, porque não queria que os dois filhos brigassem, e ela disse que se eles brigassem, um matasse o outro, ela morreria junto. Então ela mandou o
seu filho Jacó embora para junto da sua família, de onde ela veio, de onde ela havia sido buscada, e ficasse lá um tempo até a mágoa sair do coração do seu irmão. E aí tem toda uma história que essa fuga vai fazer Jacó encontrar a sua esposa Raquel. Jacó então vai embora para junto da família da sua mãe, do seu tio, e vai para lá se colocar em fuga por causa do irmão que queria matá-lo. E no meio do caminho, quando ele estava indo, ele teve uma experiência de Deus. Deus abençoando a vida dele. Capítulo 28. Capítulo 28 tem a bênção da mãe também, a mãe abençoando, dizendo. Aqui a gente vai sempre perceber as bênçãos que acompanham os filhos. O pai e a mãe sempre abençoando, nos ensinando a força que tem uma palavra de um pai e de uma mãe na vida dos filhos. Por isso o pai e a mãe têm que ter muito cuidado com aquilo que fala na vida dos filhos. Eu tenho que abençoar e nunca amaldiçoar a vida do meu filho. Tenho muito cuidado com aquilo que eu proclamo, com aquilo que eu falo na vida dos meus filhos. Ela vai dizer então que El Shaddai te abençoe e que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que tornes uma assembleia de povos, que ele te conceda, bem como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra e que viverdes. Deus de Abraão, Isaque, despediu Jacó. E esse partiu então e foi embora. Ele fugiu do seu irmão. E quando ele estava no meio do caminho, ele teve um sonho. Capítulo 28. Ele deitou, pegou uma pedra, colocou uma pedra debaixo da cabeça e de repente colocou a cabeça nessa pedra e dormiu. E ele teve um sonho. Eis como uma escada se erguia sobre a terra e o topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. E Javé estava de pé diante dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de teu pai, o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormes, eu te dou a ti e a tua descendência. Tua descendência se tornará numerosa como a poeira do solo. Estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por meio de ti e sua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde for, e te reconduzirei a esta terra, porque não te abandonarei, enquanto não tiver realizado o que prometi. Jacó acordou do seu sonho e disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar. Teve medo e disse: Esse lugar é terrível. Não há nada menos que uma casa de Deus, uma porta do céu. É este lugar. E deu esse nome de Betel. Então aqui a gente vai perceber que a promessa que Deus fez a Abraão, ela continua com Isaque. E a partir de Isaque, que abençoou o seu filho Jacó, ela continua com Jacó. A bênção de Deus que promete proteção e fazer frutificar tudo aquilo que ele fizer. E Jacó, então, nesse momento, faz um voto a Deus. Faz um voto, faz uma promessa. O que Jacó diz? Se Deus... Ele estava fugindo do irmão, correndo risco de vida. E ele vai dizer: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu for, se me der pão para comer e roupa para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que ergui, como uma estela, será uma casa para Deus. E de tudo que o Senhor me der, eu pagarei fielmente o meu dízimo, ou seja, uma parte eu darei ao Senhor. Então Jacó vai embora, chega até a casa de Labão, que é parente da sua mãe, e chegando lá, ele encontra com Raquel, e esse encontro também se dará no poço. Um casal na Sagrada Escritura, onde se encontra no poço, vai dar um casamento. Jacó, então, quando viu Raquel, ele se apaixonou por ela. E nos fala a palavra que era de uma beleza tão grande, ele queria ela por esposa. Então, o que foi feito? O pai de Raquel, então, vai dizer para ele: eu te dou Raquel como esposa, mas você vai ter que trabalhar para mim 7 anos para que ela se torne a sua esposa. Versículos 20, capítulo 29. Jacó serviu então por Raquel durante 7 anos.
Olha o que fala a palavra. Ele trabalhou por ela para ter o direito de casar com ela por 7 anos, que lhe pareceram alguns dias, de tal modo que ele amava, ou seja, aquele que ama espera. A palavra fala que ele trabalhou por ela para tê-la durante 7 anos, para que ele pudesse casar com ela. Ele serviu seu pai durante 7 anos, e esses 7 anos pareceram dias, de tal modo que ele amava, nos ensinando que quem ama, espera. Quem ama, sabe esperar o tempo certo, o tempo de Deus, o tempo de constituir uma família, o tempo certo de assumir o compromisso. Não é passar, romper os tempos determinados, não. Às vezes a gente quer adiantar as coisas. As famílias que têm a promessa de Deus aqui, eles sabem esperar o tempo. E ele então trabalhou 7 anos para ter Raquel como esposa, porque ele amava. Só que aí entra toda a história de Raquel e de Lia. Raquel tinha uma irmã, Lia. Lia era mais velha, e era comum, neste tempo, a filha mais velha casar primeiro. Era proibido a filha mais nova casar primeiro que a filha mais velha. Então, Jacó queria casar com Raquel, e o pai prometeu. O pai prometeu que daria ela em esposa. Ele trabalhou 7 anos, e no momento do casamento, quando ele ia casar com Raquel, o pai foi Lia, tampou o rosto, porque era comum as mulheres serem casadas com os rostos tampados. E quando Jacó foi casar, ele casou, não foi com Raquel. O pai o fez casar com Lia. E ele, então, quando ele acorda da noite de núpcias, ele viu que não era Raquel, ele era Lia. E ele vai atrás do pai, então, e o pai vai dizer: não é comum no nosso povo que a filha mais nova case primeiro que a filha mais velha. E eu te dei Lia por casamento. E ele ficou muito bravo, ele falou que não queria, ele queria era Raquel. Então o pai vai dizer: trabalha para mim mais 7 anos, que eu vou te dar Raquel em casamento. Como ele amava Raquel, ele trabalhou mais 7 anos para tê-la como esposa. Muito bonito a história que nos fala aqui de um amor verdadeiro que espera, que não mede esforços, que vai ao encontro daquilo que busca, daquilo que deseja, do sonho que tem, que não mede esforço para adquirir o sonho que traz no coração. E nos fala, naquela época era comum um homem casar com mais de umas mulheres. Hoje não pode, hoje é proibido. Mas naquela época era comum um homem ter mais de uma mulher. A gente vai sempre perceber isso aqui na história dos patriarcas, né? Abraão, que teve um filho com a sua esposa, mas teve um filho também com uma escrava, com Agar. Depois Isaac também, que teve um filho com a sua esposa, mas também teve um filho com uma escrava. Era comum nesse tempo as pessoas, os homens, terem mais de uma mulher. Hoje não pode, hoje isso é errado. Hoje a igreja nos ensina fidelidade a uma pessoa só. E nos fala que ele casou com, então, Lia e casou com Raquel. Lia era fecunda, tinha muitos filhos. E ele amava era Raquel, e Raquel não. Raquel não teve filhos. Raquel nos fala a palavra que ela também era uma mulher estéril. E nos fala a palavra: Deus, então, depois de algum tempo, lembrou-se de Raquel. Ele ouviu e a tornou fecunda. Ela concebeu, deu luz a um filho, e ela disse: Deus retirou de mim a vergonha, e o chamou de José. E ela disse no nascimento de José que Deus me deu outro. Aí entra toda uma história que vai vir pela frente de José do Egito. José, que tem uma história belíssima junto dos seus irmãos, que nós vamos falar semana que vem. Mas aqui a gente vai ver que depois que Jacó conseguiu aquilo que ele queria, que era casar com Raquel, ele então pega os seus filhos, que ele teve vários filhos com Lia, ele pega Lia, que também era sua esposa, pega Raquel, que é sua esposa, que ele amava, e vai embora para junto dos seus pais. Depois de 14 anos de fuga, ele volta porque ele tinha que encontrar com seu irmão.
Ele tinha que resolver aquela situação, porque o irmão estava magoado, porque ele roubou a bênção do seu irmão, mas também no caminho ele também foi enganado, porque ele foi casar com uma mulher que ele amava, e no momento do casamento ele foi enganado e casou com uma outra pessoa e teve que trabalhar mais 7 anos para ter a mulher que ele amava. E ele volta, e no meio do caminho ele encontra com seu irmão Esaú. Ele teve medo, nos fala o capítulo 32, ele teve grande medo, estava angustiado, medo do seu irmão matá-lo, medo do seu irmão ainda ter algum sentimento forte por ele, mas nos fala que não. O irmão, quando encontrou com ele, o perdoou e foi cada um constituir a sua família, nos ensinando a graça do perdão. E às vezes a gente vai guardando as coisas no coração da gente, vai passando tempo, a gente vai guardando, e as coisas que a gente não conseguiu resolver, eu preciso, no tempo dado por Deus, resolver. Tudo que eu não resolvo na minha vida, volta, de algum modo. Todas as situações não resolvidas, ela volta. Seja com pessoas distintas, em situações distintas, mas todas as situações não resolvidas, se eu não resolvo, ela volta na minha vida. E aqui, Jacó vai enfrentar o seu irmão, e seu irmão vai perdoá-lo. Seu irmão vai perdoá-lo, e ele então vai caminhar, e ele vai falar a palavra de Deus, que houve um momento que depois que ele resolveu a situação com seu irmão, é que ele teve a bênção de Deus. Uma bênção que vai trazer a ele a prosperidade para a sua descendência. Depois que ele resolveu aquela situação que estava pendente há anos, depois que ele encontrou com seu irmão e resolveu aquela situação, vai nos falar que estava de madrugada e de repente ele foi visitado por um anjo. Tem até uma música bonita. Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Que nos fala do momento que Jacó vai ter a visita de um anjo, e ele vai lutar com esse anjo a madrugada inteira, e ali o anjo vai abençoá-lo. Ele vai segurar o anjo e vai dizer: eu não vou te deixar partir enquanto não me abençoares. Capítulo 32, versículos 25 seguintes. Jacó ficou só. Alguém lutou com ele até surgir a aurora, símbolo das orações feitas de madrugada, o horário que Jesus gostava de rezar, de lutar diante de Deus. Alguém lutou com ele até surgir a aurora. Vendo que não dominava, tocou-lhe na articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Ele disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: eu não te deixarei ir até que me abençoe. Ele perguntou: qual o teu nome? Jacó respondeu: Jacó. Ele retomou: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque fostes fortes com Deus e com os homens, lutastes e prevalecestes. Teu nome agora será Israel. E ali mesmo ele recebeu a bênção do anjo. O que significa isso? Significa a luta que Jacó teve, não somente neste momento, mas a sua história de vida, as promessas que Deus tinha para a vida dele. Ele teve de ir ao encontro dela. E às vezes a gente precisa, a gente quer, a gente necessita da bênção, da graça de Deus. A gente pode ficar esperando vir do alto do céu. Não, Deus vai cooperar na medida do meu agir, na medida que eu vou ao encontro daquilo que eu preciso, que eu necessito. A graça de Deus vai se manifestar. E ele então recebe um outro nome. Deixa de ser Jacó e vai se chamar Israel, que significa aquele que tem a bênção de Deus. Daí vem a origem das 12 tribos de Israel. Jacó, então, o nome dele é mudado, ele tem a bênção de Deus, e ele, então, a partir de agora, ele vai ter um monte de filhos. Ele tem vários filhos com Lia, e ele teve um único filho com Raquel, que era estéril. Ele rezou por ela, teve José, e quando ele volta para sua terra, junto da sua família, onde ele havia fugido, há 14 anos, a sua esposa tem mais um outro filho, chamado Benjamim. E no momento do parto, a sua esposa, que ele amava tanto, morreu. E ele, então, teve que cuidar de Benjamim. Então, os 2 filhos de Raquel, José e Benjamim, e
Jacó teve 12 filhos, junto com José e Benjamim, 12 filhos. Daí as 12 tribos de Israel, que cada filho vai constituir uma tribo. Daí o número 12, que Jesus vai instituir 12 discípulos, simbolizando as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, a bênção de Deus que continua e que foi conduzido a essa descendência, só que essa bênção agora virá. Esse povo de Deus que será instituído não mais como na antiga aliança, mas por aquilo que Jesus vai fazer com a aliança feita através do seu próprio corpo, instituir o novo Israel, que é a igreja de Deus, que será instituído na figura dos 12 discípulos. Então aqui a gente vai ver que eles então vão crescer e vão se constituir como um povo e vai se formar o que nós chamamos das tribos de Israel. E eles vão crescer juntos, esses filhos. Aí nós vamos entrar na história de José, só que pelo nosso horário, né? Chegamos às 21 horas, nós vamos ver isso semana que vem. Nós vamos entrar na história de José, que é belíssima, aonde nos fala de que José ele vai viver toda uma experiência de dificuldade com o irmão, e na dificuldade que ele vai viver com o irmão, Deus vai usar desse sofrimento para trazer a salvação de toda a sua família, e ele vai ser um homem chamado de justo diante de Deus. Depois nós vamos ver. Então hoje nós fechamos a história de Isaac e de Jacó. Isaac, que é filho de Abraão, filho da promessa de Deus, que casou com Rebeca, que também não podia ter filhos, que era estéril, e então Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. A bênção vai permanecer sobre a linha de Jacó. Jacó, então, vai constituir uma família com 2 mulheres, vai ter 12 filhos, e ele, então, vai fazer toda uma experiência de lutar para ter a bênção de Deus. E toda essa história de Isaac e de Jacó nos mostra a fidelidade de Deus que perpassa a linha de família para aqueles que são fiéis. E vai nos mostrar que a fidelidade na presença de Deus traz a bênção de Deus. A fidelidade a Deus faz com que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Por isso eu preciso me manter na presença de Deus, na fidelidade na presença de Deus. E também a história desses homens nos mostra o esforço que eles tiveram que lutar. Um teve que trabalhar 7 anos, o outro mais 7 anos, o outro teve que lutar, fazer de tudo para que a bênção de Deus estabelecesse sobre a sua vida. Nada vem de mãos beijadas. A graça que vem de Deus, as promessas de Deus, exige o nosso esforço, a nossa luta, o nosso empenho. E aí nos mostra também que existe um tempo para a promessa de Deus se cumprir. 3 palavrinhas que nos acompanham nessa história dos patriarcas: a fidelidade, o esforço e o tempo. A fidelidade traz a bênção de Deus. O esforço para que eu possa ir em busca daquilo que Deus tem para a minha vida, e o tempo é saber esperar o tempo de Deus cumprir as suas promessas na nossa vida. Fidelidade, esforço e tempo. É o que nós aprendemos com a história de Isaac e a história de Jacó, que não é mais Jacó, mas Israel. E nós vamos ver que essas mulheres também da Sagrada Escritura, todas, que os seus filhos serão os filhos portadores das promessas de Deus, são mulheres estéreis. Sara, Rebeca e Raquel, para nos mostrar que, mesmo diante de uma condição impossível, se eu me mantenho na fidelidade, no esforço, e se eu sei esperar o tempo de Deus, a promessa se cumpre, mesmo diante de uma situação impossível. São mulheres que vão fazer a experiência do impossível de Deus, porque aqueles que nascem do impossível de Deus são aqueles portadores da promessa de Deus. E nós pedimos a Deus essa graça, que Ele nos ensine a graça da fidelidade, a graça do esforço, de lutar, de buscar, de não medir esforço para aquilo que nós queremos diante de Deus e de saber esperar o tempo de Deus. Quando vivemos isso, nós vivemos a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac, Jacó: eu te abençoarei,
eu te abençoarei e a partir de ti abençoarei todas as suas descendências. A bênção de Deus vem pela fidelidade, pelo esforço e saber esperar o tempo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nunca desista dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que Deus promete para a sua vida, mas lute, esforce, saiba esperar o tempo de Deus, faça a sua parte, porque Deus é fiel e te justificará. A história de Sara, Rebeca e Raquel nos ensina que para Deus nada é impossível. Que desça sobre você, sobre essa noite, a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Faz o esforço de ler essa história que é belíssima e vocês vão entender muitas coisas mais lá na frente na Sagrada Escritura, até algumas expressões que Jesus vai usar quando a gente consegue entender a história dos primeiros pais, que são os fundamentos da nossa fé e que eles vão viver experiências verdadeiras com Deus e essas experiências vão conduzir o caminho deste povo que está constituindo a fé do Deus de Abraão, Isaac, Jacó. E depois você faz a experiência de ler a história de José, que está logo aí à frente. Você vai fazer a experiência de ler a história de José para que você possa entender aquilo que a gente vai falar, que está no capítulo 37 seguintes, que vai nos mostrar que mesmo quando uma situação se levanta ruim na vida de um justo, até para perseguir, para aprisionar de todo o mal, Deus tira um bem maior. Vocês vão ver isso na história de José, que é uma história belíssima. Faça a experiência de ler essa história de José e buscar na palavra de Deus o aprendizado que Deus tem para nos conduzir. A gente daqui a uns dias a gente já está fechando. Semana que vem eu acho que a história de José a gente já fecha um pouco o livro do Gênesis e a gente vai passar para os outros livros. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada. Saúde e paz. Fica com Deus. Deus abençoe a Gabi Bueno conosco, a Eveline, Thaís Aguiar, o Antônio, Deus abençoe Antônio, lá da Fervan, Depósito Fervan de Rio Piracicaba, Deus abençoe Sirlene Pacheco, Carminha Ferreira, Cida Assis, Deus abençoe Cida, o Júlio César Madeira, Regiane Aparecida, Railane Martins, Deus abençoe Elaine, Rosilane, Helena dos Santos, Caetano, Mirlene, Deus abençoe e proteja. Que vocês tenham uma noite abençoada. Amanhã, 7h30, nós temos a nossa intercessão com Nossa Senhora. Somente amanhã a gente vai adiantar um pouquinho por causa do horário. Amanhã o padre tem um compromisso 8h30. 7h30 nós temos o nosso momento de intercessão. E à noite, nossa adoração do Santíssimo Sacramento. Às 20 horas, nossa noite de bênçãos. Deus abençoe. Fica com Deus. Boa noite. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a Adi, fica com Deus você também, a Cidinha Lopes, Deus abençoe Geralda de Piracicaba, Deus abençoe Eneli, Deus abençoe Eneli, Gabi Bittencourt, boa noite, Mirani, Deus abençoe Elisa Cláudia, boa noite, Deus abençoe Elisa, Evelyn Fialho, Deus abençoe Luciene Caldeira, Priscila Cristina, Elaine Dias, Deus abençoe Geralda Martins, Deus abençoe. Nunca desista dos seus sonhos, vá em busca da promessa de Deus, porque aquilo que Deus promete se cumpre no tempo determinado por Deus, porque a sua palavra não volta sem produzir aquilo que ela promete. Sobre o meu coração, derrama a tua unção, vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama a tua unção, Espírito Santo,
sobre mim, Espírito Santo, liberta-me, vem sobre mim, vem sobre mim.